Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos continuar o estudo que nós temos feito dominicalmente na Palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós estamos hoje chegando aí à conclusão do segundo capítulo desta carta. Nós vamos ler então do versículo 17 até o versículo 30. Filipenses, capítulo 2, de 17 a 30. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, bendito Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor, ó Pai, fala conosco por meio dela. O Senhor, ó Deus, nos instrui por meio dela. Por meio dela nós somos aperfeiçoados, ó Deus, santificados. Temos, ó Deus, nela um meio de graça, ó Pai, que nos alimenta, que provê para nós o sustento das nossas almas, bem como, ó Deus, que nos dirige, conduz a tua igreja, ó Pai, de maneira que o seu caminho te seja agradável, que o teu nome seja glorificado, ó Deus, que teu reino cresça. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque entendemos que é grandioso o benefício que nós temos em poder ler a tua palavra, poder ouvir a tua voz, em termos o teu Santo Espírito que habita em nossos corações, nos instruindo, ó Deus, e nos fazendo compreender a riqueza que está na tua santa lei. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas debilidades, fortalece-nos pela tua palavra, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como é sabido dos irmãos, os que têm acompanhado aí a nossa exposição na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós temos, desde o início do capítulo 2, o apóstolo Paulo tratando com uma igreja sobre um problema que chegou ao conhecimento dele, que era a falta de unidade entre os irmãos.
Além do apóstolo Paulo instruir os irmãos sobre o dever de viverem de modo digno do evangelho de Cristo, ele também vai alertar os irmãos sobre a necessidade de desenvolver a salvação, de perseverar no amadurecimento da fé e ser de alguma forma movido para um modelo e um referencial que também é apresentado aqui no capítulo 2, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Vai tendo fundamentado esta necessidade que nós temos de maturidade, de desenvolvermos, de nos tornarmos cristãos de fato maduros, ou que desfrutem de maior intimidade com Cristo, nós vemos essa estrutura sendo apresentada. A questão é levantada, o exemplo de Cristo é apresentado em sua humildade, em sendo dotado essencialmente da sua divindade, em Cristo humilhar-se, esvaziar-se da sua glória e ser aí um modelo, um referencial de humildade. E aí então Paulo passa a exortar os irmãos sobre a necessidade de seguirmos o exemplo de Cristo. E chegando agora, a partir do versículo 17, nós vamos encontrar 3 exemplos, 3 homens aqui citados nesta carta e cuja vida é um testemunho. Provavelmente não tenha sido na mente do apóstolo Paulo este o seu intuito em se apresentar e apresentar estes 2 irmãos, Timóteo e Epafrodito, como um modelo. Mas eu creio que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, almejou trazer este exemplo na sua palavra. Nós temos o modelo de Cristo, nós temos Paulo, líder da igreja aqui, e ele não é a sua vida, o seu testemunho de vida não destoa daquilo que ele anuncia como verdade. E ele vai demonstrar isso por meio do seu testemunho, tanto aqui como em todo o Novo Testamento, e agora também vai apresentar mais 2 pessoas, Timóteo, seu ajudador, e Epafrodito. Nós vamos encontrar no finalzinho do capítulo 2 a menção destes homens, e nós podemos aprender muita coisa com eles. Primeiro, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o apóstolo Paulo, certamente o mais conhecido. Mas veja o que ele vai afirmar nos versículos 17 e 18. Ele vai dizer, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Mesmo que seja eu oferecido por libação. O que é libação? Como nós podemos entender esta expressão que é utilizada aqui pelo apóstolo Paulo? Libação, ela vai ter um significado semelhante, embora que tenha algumas distinções no meio pagão e no meio cristão. Para trazer um exemplo bem corriqueiro, bem comum, dentro do paganismo, a libação é como se fosse uma oferenda ou como se fosse um cálice ou de óleo ou de vinho que é derramado antes de qualquer consagração, de qualquer oferta ou depois. Você tem um paralelo que tem perpetuado até os nossos dias do paganismo, é aquela fala que geralmente bêbados costumam dizer, Antes deles beberem, eles pegam o copo, viram um pouco e diz um pouquinho para o santo. Essa é uma ideia de libação, é uma oferenda, é uma oferta. Se você procura a descrição cristã do uso desta palavra, você vai encontrar no livro de Números, no capítulo 15, se eu não me engano, uma demonstração do que significa a libação. A libação é isso, o azeite derramado, o vinho derramado sobre o altar e sobre o sacrifício. Um aroma agradável ao Senhor. É uma oferta de adoração ao Senhor. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, mesmo que a vida dele fosse derramada sobre este sacrifício que era o serviço e a fé da igreja em Filipos, ele não se entristecia com isso, ele se congratulava com isso. Ele ficava, ou na verdade ele ficaria feliz, como de fato ficou feliz em ter a sua própria vida oferecida a Deus em favor daquela igreja e sobre a oferta que era a vida daquela igreja.
não é? Algo muito importante aqui que deve chamar a nossa atenção. O desejo do apóstolo Paulo de servir aos irmãos da igreja, mesmo que isso lhe custasse a própria vida, é algo que nós já notamos desde o início da carta. Quando ele, em estando preso e desejando estar com Cristo, que é algo infinitamente melhor, ele disposto a permanecer com os irmãos para o benefício, para o amadurecimento deles na fé. Então, Paulo tem o desejo de estar com Cristo, mas ele tem um desejo também de servir a Cristo, trabalhando em prol do benefício da igreja e dos irmãos ali na igreja em Filipos, não é? Perceba como o testemunho do apóstolo Paulo é um testemunho de fé e de humildade. Alguém que está disposto a padecer, como de fato escreve esta carta em cadeias, por causa do amor ao Evangelho, por causa do amor à Igreja de Cristo, mas entende que mesmo que a sua vida fosse ceifada por causa do Evangelho, isso seria como aroma suave para o Senhor. Iria, na verdade, acrescentar aquele sacrifício que era a vida da igreja. Seria como algo que colocaria ainda mais valor e beleza. A sua morte iria adornar a oferta que é a vida da igreja em Filipos. Não é? É interessante isso. Remonta àquela ideia do guerreiro, não é? que vai à batalha e prefere morrer no meio da batalha, no calor da batalha, porque teria uma morte gloriosa e morreria lutando pelo seu reino, do que fugir e salvar a sua própria vida. Isso certamente é o espírito que está por trás aí das afirmações do apóstolo Paulo. Ele prefere o bem do reino, mesmo que isso custe a sua vida. Ele vai se congratular, ele vai se alegrar em poder ter a sua vida completamente a serviço do reino e também fomentando aí o bem para esta igreja, adornando o sacrifício desta igreja na fé. Essa imagem, ela carrega um significado muito forte. Não é? É um homem disposto a ir até as últimas consequências pelo bem da igreja, para a glória de Deus e pela expansão do seu reino. Não é? E algo mais chama a nossa atenção. Veja, ele diz que se alegra com isso e exorta a igreja que ela se alegre também. Não é? Curiosamente, o apóstolo Paulo ele está preparando a igreja, muito embora mais adiante ele vai deixar claro que creia que ainda vai sair de Roma e vai estar com os irmãos, mas ele tem instruído a igreja que, mesmo que a sua vida fosse ceifada, como de fato foi, a igreja deveria se alegrar. Se alegrar porque ele foi morto servindo ao reino e para a glória de Deus. Não é curiosa esta afirmação no que diz respeito à perspectiva que as pessoas têm de sucesso em nossos dias. Né? Mesmo que eu morra, eu quero que vocês se alegrem, se congratulem. Não é? O que ele vai dizer é justamente isso. Mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. E versículo 18 ele vai dizer, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Perceba como o apóstolo Paulo não apenas demonstra a sua satisfação e alegria em poder morrer pelo nome de Cristo e pela igreja de Cristo, como ele recomenda que os irmãos se alegrem com ele, em ele estar morrendo por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. É aquele do qual nós podemos dizer que completou a sua carreira e guardou a fé. É como se ele estivesse afirmando, é infinitamente melhor morrer pelo Evangelho do que viver e viver por outro qualquer motivo. E permanecer vivo e permanecer nesta terra fugindo daquilo que o Senhor me ordenou fazer. Não é? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Tanto a disposição do apóstolo Paulo, e aí demonstra o amor, que é o amor que é recomendado pelo Senhor Jesus Cristo, como o noivo ama a noiva, né? Como o cabeça ama o corpo, a ponto de entregar-se por ele. Nós temos isso, um exemplo em Paulo, apóstolo de Cristo, líder na igreja,
mas aquele primeiro disposto a morrer por causa do Evangelho. Mas há algo mais que eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre essa ilustração que o apóstolo Paulo usa. Sim, ele afirma que a vida dele seria oferecida como libação, mas essa libação seria derramada sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a vida dele seria ceifada, não é? Isso iria acrescentar ao serviço, não é, da igreja, a fé da igreja. Interessante que a ideia que está por trás disso aqui é que a vida da igreja como um todo, remontando à figura sacrificial, onde a libação está inserida, a vida da igreja como um todo, seu serviço na fé, é uma oferta que é dada ao Senhor. Tá? Isso não é estranho na linguagem neotestamentária também. Nós somos um sacrifício vivo ao Senhor. De forma distinta ao que nós encontrávamos na antiga aliança, que o sumo sacerdote fazia a oferta do cordeiro e confessava os pecados uma vez por ano. Agora nós somos sacerdócio real. Nós somos aqueles que não mais oferecemos carneiros e holocaustos, mas a nossa própria vida é um sacrifício ao Senhor Deus. E como isso, meus irmãos, é importante, e certamente como nos esquecermos disto traz muitos malefícios à vida da igreja. Nós julgamos, na grande maioria das vezes, que o culto, a oferta ao Senhor, a adoração, o louvor, ele se limita ao templo, ele se limita a um dia na semana. Não, a nossa vida é um sacrifício, o serviço da nossa fé, o que nós fazemos rotineiramente, como nós temos desenvolvido e amadurecido a nossa fé, como nós temos vivido de forma digna do Evangelho ou não. Tudo isso implica em adoração ao Senhor. A nossa vida como um todo é uma oferta e deve ser uma oferta agradável a Deus. Nós somos esta oferta. Não é parte da nossa vida. Veja, é possível que você seja dizimista a nível de exemplo, né? Dê os 10%, devolva os 10% ao Senhor, mas o que você faz com os outros 90%, isso não é importante. A forma com que você se relaciona com os seus bens, se eles ocupam um lugar central na tua vida ou não, não é apenas cumprir certas normas e resolver a parte sacerdotal, a parte religiosa, ir à igreja dominicalmente. Não, o Senhor não quer apenas uma parte da tua vida. A nossa vida como um todo, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas emoções, as nossas relações interpessoais, as nossas relações com este mundo, tudo isto diz respeito ao Senhor. Nós fomos comprados por Ele e agora a nossa vida por inteiro deve ser uma oferta de louvor e de gratidão. Entenda isso. Isso é fundamental. Não há esta distinção entre o religioso e o civil. Não é? Eu sou um cidadão, por isso tenho que fazer isso e aquilo. Nós somos um cidadão, sim, cidadãos, nós somos cidadãos dos céus. Antes de mais nada, nós somos estrangeiros nesta terra, nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos um outro reino. Sim, ainda estamos submissos à autoridade por causa daquele que confere autoridade, mas nós servimos a um outro rei. Nós não podemos nos atrapalhar com as coisas que este mundo tem nos oferecido. Não podemos cair neste erro de tomar a vida em partes, a parte religiosa e a parte não religiosa. A igreja, o seu serviço na fé, a vida de cada um dos membros é uma oferta de adoração ao Senhor. Precisa ser visto desta forma. Paulo, então, é o primeiro exemplo, é o primeiro testemunho, não é? O seu modelo de vivência, a forma altruísta com que ele abandona tudo que tem por amor ao Evangelho, por amor à igreja que outrora ele havia perseguido. Ele então torna-se um modelo, um referencial de negar a si mesmo, de buscar o bem do rebanho de Cristo e de buscar a glória do seu Senhor.
ele é o primeiro testemunho que nós vamos encontrar aqui no texto. Mas há também o testemunho de Timóteo. Paulo, nós sabemos, judeu, educado aos pés de Gamaliel, um judeu praticante, né, na verdade, notável entre os seus companheiros. E nós temos agora o exemplo de Timóteo, que embora seja filho e neto de mulheres cristãs, né, que serviam a Deus, é filho de pai grego. Né? Então ele tem essa mescla entre judeu e gentio. Então este homem, o apóstolo Paulo agora apresenta como sendo alguém que ele vai enviar aos irmãos em Filipos. E ele vai descrever um pouco sobre Timóteo, né, que é colaborador com ele, que é um homem que já teve a sua disposição aprovada pelos irmãos. Nós conhecemos um pouco de Timóteo, não é? Que era jovem, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade, que era enfermo, sim, tinha dificuldades no que diz respeito à sua saúde, mas que era, assim, um instrumento útil nas mãos do Senhor, um servo fiel. E perceba como o apóstolo Paulo vai descrevê-lo, né? Espero, porém, versículo 19, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento de vossa situação. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. O que ele está falando a respeito de Timóteo? Ele compartilha com Timóteo um mesmo sentimento. Que sentimento é esse? É de ter o desejo, né, ou interesse sincero do bem dos irmãos e da igreja antes do seu próprio bem. Que coloca as coisas do reino, as coisas que são do Senhor Jesus Cristo, como algo central. E não busca, a contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, ele vai deixar isso claro, que não é como os outros, né, que busca o seu próprio interesse, mas é aquele que busca o que é de Cristo Jesus, e não o que é seu próprio, mas o que é de Cristo Jesus. Timóteo compartilha do mesmo sentimento do apóstolo Paulo, que é o mesmo sentimento que nós encontramos no exemplo que é apresentado, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, de ter em consideração o próximo e o bem comum antes do seu próprio bem. Então Timóteo ele é apresentado aqui como alguém que é muito conta com total confiança do apóstolo Paulo, né? Ele esteve com ele em viagens, esteve com ele na plantação da igreja em Filipos e esteve visitando a cidade de Filipos em outras ocasiões também. Então é a pessoa ideal para estar com estes irmãos. No versículo 22, o apóstolo Paulo vai falar sobre o caráter de Timóteo, né, que tem um caráter provado, serviu ao evangelho junto com ele, com o apóstolo Paulo, como um filho ao pai. Há um profundo sentimento entre Paulo e Timóteo. Paulo tem ao jovem Timóteo como um filho amado e ele considera Timóteo a pessoa adequada para estar indo até os irmãos, também para trazer notícias dos irmãos ao apóstolo Paulo. Vocês lembram que nós estamos lendo aqui uma carta, né? Então, quando ele diz isso, que ele deseja ter notícia dos irmãos, é porque naquela época, a única forma que eles tinham de obter notícias era por meio de cartas e por meio de mensageiros. O próximo que será apresentado, Epafrodito, também é um que foi enviado da igreja até o apóstolo Paulo, para levar notícias, para suportá-lo e para levar ofertas. Então, naquele período, com a restrição de informações, a forma com que era possível obter informações era por meio de cartas. Então, o apóstolo Paulo pretende enviar Timóteo, tanto para levar alegria aos irmãos, para estar com eles, mas como também para trazer informações ao apóstolo Paulo sobre a vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele deseja estar com esses irmãos. Ele tem o sentimento que, se possível, ele de fato estaria com esses irmãos, embora isso não tenha se concretizado. Mas nós vamos encontrar na pessoa de Timóteo um outro testemunho, né? Alguém que dedica também a sua vida ao evangelho, ao serviço do evangelho, e curiosamente o apóstolo Paulo trata de tal forma
não é que Timóteo ele está servindo com Paulo a um mesmo Senhor, e não como um subalterno. Paulo o trata com alta estima. Eles são irmãos servindo ao mesmo Senhor. Timóteo não está servindo a Paulo. Timóteo está servindo a Cristo. Ele não está levando em consideração o que é o interesse de Paulo, mas o que é o interesse de Cristo, o que gira em torno do bem da igreja de Cristo. Isso é importante, meus irmãos, por quê? Porque no meio evangélico, especialmente, tem se confundido estas coisas, né? Os líderes crescem, eles se tornam notáveis e tão pouco quanto eles chegam a esta postura de notáveis entre o seu rebanho, logo os que estão a serviço da igreja passam a servir a um homem, né? E é um problema. Nós encontramos um problema nisto, né? Quando a vontade de Cristo deixa de ser o que move o serviço dos santos e a reputação ou o ministério de um homem, o que é bom a partir da perspectiva de um homem, dos olhos de um homem, dos desejos de um homem, passam a reger a igreja de Cristo. Lamentavelmente, nós temos visto isso nos nossos dias no cenário evangélico. Os homens crescem, se tornam grandiosos, passam de bispos a apóstolos, depois pai-apóstolos, agora somos sacerdotes, e aquelas pessoas que estão ao seu redor passam a seguir os seus anseios, não questionam quando eles se distanciam da verdade e tornam-se servos não de Cristo, mas sim de lideranças religiosas. Nós precisamos entender que isto é algo extremamente danoso, porque a igreja é de Cristo, o rebanho é de Cristo. A ideia do apóstolo Paulo, que é um homem notável pelo seu testemunho e pela sua função de apóstolo, não é de engrandecer a si mesmo, mas é de tornar-se o servo de todos, né? Como o Senhor Jesus Cristo ordena. Poder servir a todos e não ser servido, ser bajulado, não é? Ter o seu ego ali afagado pelas pessoas que lhe cercam. Perceba como há um amor sincero do apóstolo Paulo, tanto pelos seus companheiros que com ele padecem o sofrimento da perseguição, como há um interesse real, verdadeiro do apóstolo Paulo para com a igreja, né? E não é visando nenhum tipo de benefício de dinheiro, né? Hoje, como nós temos super pastores de mega igrejas com jatinhos, mansões, fazendas. Não, o apóstolo Paulo estava preso. A única alegria, o único gozo dele era saber que aqueles amados irmãos estavam progredindo na fé. Eles estavam crescendo no evangelho. Que as questões que estavam no meio deles, como a falta de unidade ou heresias, elas pudessem ser tratadas e resolvidas. Esta era a motivação e a alegria do apóstolo Paulo, bem como também de Timóteo, a quem o apóstolo Paulo estimava, né, que era o seu filho na fé, e que ele também está disposto a enviar até os irmãos para a alegria dos irmãos e também para a alegria do apóstolo Paulo, tendo então notícias dos irmãos. Versículo 25 em diante, nós vamos ter mais um testemunho. Nós temos o apóstolo Paulo, Timóteo, e agora, versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Epafrodito, ele vai surgir aqui como um personagem que ele está apenas aqui em Filipenses, né? Tanto no capítulo 4 como aqui no capítulo 2. Ele não é mencionado em outras partes da Escritura Sagrada. Mas veja como o apóstolo Paulo se refere a ele, este homem que serviu ao Senhor com ele. Em primeiro lugar, lógico, a descrição é mais adequada. Irmão, não é? Irmão na fé, que partilham de uma mesma graça, que servem a um mesmo Cristo. Então, o apóstolo Paulo está enviando um irmão, alguém que ele ama porque foi amado por Cristo, não é? Mais do que isso, primeiro, um irmão. Segundo, um cooperador. Não é apenas um irmão, ele não é apenas um membro da igreja, mas ele
trabalha, coopera, né? Ele auxilia o apóstolo Paulo no ministério. Ele está disposto ao serviço. Isso é importante, meus irmãos, de nós levarmos em consideração. O apóstolo Paulo está descrevendo um irmão que foi enviado até ele, para servi-lo, para levar ofertas, e este irmão, de forma dedicada, serve ao Senhor, abençoando também o ministério do apóstolo Paulo. Então, ele não é apenas um irmão qualquer, ele é um irmão e um cooperador. Ora, meus irmãos, como tem se tornado escasso, né, essa categoria de irmãos que estão dispostos a cooperar, a servir, a doar-se, a de alguma forma contribuir com o serviço na igreja, com o desenvolvimento do reino, a envolver-se de fato, né, a pôr as mãos na massa, a engajar-se, a dedicar tempo para o benefício da igreja, para o benefício do reino, para a glória de Cristo. Esta característica, meus irmãos, ela é fundamental, e você pode se perguntar hoje, pergunte-se ao término desta mensagem, medite sobre isso. Se o apóstolo Paulo fosse descrevê-lo, certamente você não está cooperando com o apóstolo Paulo diretamente, mas está cooperando com o crescimento do reino. Mas você receberia este adjetivo, esta qualidade? Cooperador, alguém que tem somado forças ao esforço da igreja para o desenvolvimento da fé, para o desenvolvimento daqueles que são mais fracos na fé, para a maturidade deles. Você tem servido ao Senhor com alegria na igreja em que congrega? De alguma forma você tem se esforçado para contribuir, colaborar com o crescimento do reino, a suprir as necessidades da igreja local, bem como da igreja em outros níveis, das congregações, dos missionários. Como você tem se engajado como um irmão, como um filho de Deus, a serviço do seu reino? Como você tem se dedicado? Você é um cooperador? Você tem servido a Deus também com as tuas mãos, com a tua obra? Você tem esta noção que é apresentada no início do texto, que a sua vida por completo é uma oferta e deve ser uma oferta ao Senhor? Então você precisa cooperar, você precisa trabalhar, você precisa engajar-se. Ora, a tarefa da igreja, que é anunciar o evangelho, é uma tarefa que exige trabalho, envolvimento, engajamento, mas não para por aí. Não é apenas pregar o evangelho, é discipulando, ensinando a guardar todas as coisas. Este não é um trabalho somente das lideranças, é um trabalho da igreja. A igreja precisa discipular, ensinar o evangelho. E mais, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O serviço de culto, a liturgia, os sacramentos, isso envolve engajamento, a manutenção do templo, dos serviços do templo. Isso envolve cooperação, trabalho. Nós precisamos servir ao Senhor, de fato, com tudo que Ele nos tem dado, não apenas os nossos bens, mas também com o nosso próprio trabalho e a nossa dedicação. Nós olhamos e ficamos, olha, a igreja precisa disso, precisa daquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Ou seria tão bom se tivesse isso, se tivesse aquilo. Não faça isso, não. Olhe para si, pergunte-se, como eu posso servir melhor a Deus, ao rebanho em que faço parte? Como eu posso me dispor para que nós possamos melhorar, para que haja benefício? Não espere do irmão que está do lado. Disponha-se, engaje-se, sirva. Não a homens, não a liderança em si, mas a Cristo, para o bem do seu rebanho e para a glória do seu nome. Como Epafrodito, seja um cooperador e mais, não apenas um cooperador, Paulo vai chamar de companheiro de lutas. Não é um irmão de armas, é alguém que peleja pelo reino também, que defende o reino, que combate os falsos ensinamentos, que saiu de onde estava, do conforto de onde estava, para socorrer um irmão que era perseguido, era malquisto, e juntar-se com este irmão no serviço do reino, a despeito de todas as consequências que seriam
também atribuídas e colocadas sobre ele por causa deste engajamento, não é? Ele é um irmão de combate, alguém que é companheiro de lutas, não é? Pelo lado do apóstolo Paulo, o testemunho que ele tem de Epafrodito é esse. É um irmão, é um servo de Deus, é um cooperador e alguém que está também combatendo o bom combate com ele, que está lutando ao seu lado, que está engrossando as fileiras de soldados de Cristo. Isso é importante, meus irmãos, é fundamental. Sabemos que há uma guerra, os filhos de Deus contra os filhos de Satanás, contra a impiedade. Cristo é quem triunfa e ele é quem nos dá a vitória, mas nós estamos em campo de batalha. Nós temos um lado definido, nós combatemos as obras do inimigo, nós damos o testemunho da luz, mas nós estamos em oposição ferrenha contra aqueles que odeiam a Cristo. Estes são nossos inimigos de fato. Então nós precisamos nos posicionar também. O que mais existe hoje em nossos dias são os agentes secretos, os crentes que você não sabe se é crente ou não. Quando está em determinado ambiente, ninguém tem conhecimento. Quando está na igreja, as pessoas acreditam que é crente, mas há uma confusão, não há um posicionamento claro sobre de que lado se está. Isso precisa existir e à medida que a situação no mundo tem se acirrado, você percebe o engajamento daqueles que são inimigos de Cristo. Eles têm trabalhado de forma ordeira, estão se organizando, juntando forças contra o reino, já estão cerceando a liberdade das igrejas em certa medida. Esta semana mesmo, o Ministério Público do Rio de Janeiro está proibindo a venda de um material que é tudo que a mãe precisa saber sobre disciplina bíblica, que é nada mais, nada menos do que uma exposição sobre as bases da disciplina bíblica no que diz respeito à criação de filhos. Ora, isso já é um primeiro passo no que diz respeito ao cercear a liberdade da igreja, liberdade de credo, liberdade religiosa. Nós não podemos mais professar o que cremos, é proibido pelo Estado do Rio de Janeiro a venda e o compartilhar destes materiais, bem como foram banidas as palestras que estavam em plataformas e mídias digitais sobre este assunto. Ora, o passo seguinte é cercear outros aspectos da nossa fé. Por exemplo, no que diz respeito à prática do homossexualismo, entre outras coisas. Futuramente, perseguição àqueles que pregam o evangelho. Não duvide que este dia chegará. O mundo tem se engajado e nós precisamos nos posicionar. De que lado nós estamos? Nós servimos a Cristo, somos, de fato, companheiros de luta e de batalha, estamos dispostos a resistir, mesmo que, como para o apóstolo Paulo, isso nos custe a nossa liberdade e nos custe, por final, a nossa própria vida. Para ti, o reino de Deus, a propagação do evangelho, o bem da igreja é algo tão importante, na verdade é algo mais importante do que a tua própria vida. Este é o testemunho tanto de Paulo como de Timóteo, como aqui de Epafrodito, que dispõe-se a servir o ministério do apóstolo Paulo. Mas veja, Paulo dá a descrição dele, mas diz também que Epafrodito ele serve aos irmãos da igreja em Filipos. Veja, ele vai dizer, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito ele é enviado ao apóstolo Paulo pela igreja de Filipos para levar provisões. A igreja de Filipos, ela auxiliava o apóstolo Paulo no seu ministério com ofertas, Ela participava do sustento do apóstolo Paulo. Então, Epafrodito foi enviado pela igreja para dar suporte ao apóstolo Paulo, que estava preso, tanto levando sustento a ele, como também sendo um suporte emocional, um irmão que estaria partilhando das mesmas lutas. Mas há algo interessante que nós vamos observar sobre Epafrodito. Ele é um homem comum, ele não é dotado de dons e revestimentos miraculosos ou especiais. A descrição do apóstolo Paulo sobre ele é que ele esteve adoentado. Nós temos Timóteo como exemplo disso, era alguém que também padecia de enfermidades. E Epafrodito esteve
adoentado de forma tal que o apóstolo Paulo vai descrever no versículo 27 de que ele adoeceu mortalmente. Não é? Curioso isso. Um homem engajado no serviço do reino, um homem que abdicou da sua própria liberdade para ser perseguido pelo evangelho, juntamente com o apóstolo Paulo, é um homem que está totalmente a serviço de Cristo e é um homem que pode adoecer. Não é? Por que isso é interessante? Ora, porque nos nossos dias, quanto mais santo é o irmão, menos doente ele fica. É uma ideia fora de nenhuma perspectiva bíblica. São pessoas comuns chamadas pelo Senhor para servi-lo, então eles podem adoecer. No caso de Epafrodito, ele foi adoentado de tal forma que ficou angustiado. É muito provável que esta sua enfermidade tenha mexido também com o seu emocional, ele tenha ficado aflito por causa desta enfermidade, por estar distante dos seus irmãos, por não poder dar testemunho aos seus irmãos, dar notícia aos seus irmãos a respeito da sua vida e com saudade dos seus irmãos. É muito possível que ele tenha chegado ao ponto de ter aí uma questão emocional, né? A angústia se estendeu sobre a vida dele. É um homem comum, como eu, como você, um homem que tem os pés de barro, como o próprio apóstolo Paulo. É um homem que tem um espinho na carne, é alguém que depende da graça de Cristo. O Senhor não chamou super-homens para o seu serviço, Ele chamou homens comuns que estão dispostos a dedicar-se a Ele. E o Senhor usou de misericórdia para com Epafrodito. Veja, o versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A cura de Epafrodito, o apóstolo Paulo atribui à bondade de Deus. Foi Deus quem se compadeceu dele, para que ele não tornasse ainda mais uma tristeza ao apóstolo Paulo, que estava em cadeias, estava impedido de cuidar do rebanho de Cristo de forma mais próxima. Então, foi a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que assistiu Epafrodito em sua enfermidade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 28, que ele se apressa para enviá-lo novamente aos irmãos, para que eles se alegrem com a vida de Epafrodito e com a sua saúde. Por fim, é mais uma questão que eu quero chamar a atenção sobre a vida aqui destes homens, em especial Epafrodito. Veja o que ele vai dizer no versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Lembre-se que no início eu falei sobre o risco de nós bajularmos homens e colocarmos os homens como se o ministério girasse em torno do ego deles, né? da honra deles, e não é. O ministério, o reino gira em torno da glória de Cristo. Então, homens, por mais que sejam as suas funções de liderança, eles são servos, irmãos que trabalham com o mesmo propósito. Mas o que nós vamos aprender aqui no versículo 29 é que, independente disto, não fica vetado, não é proibido a igreja, na verdade é um dever da igreja honrar a homens como Epafrodito, a homens que se dedicam ao evangelho, a homens que expõem a sua vida ao risco por causa do evangelho, a homens que amaram mais a Cristo do que a si mesmos. A igreja devia honrá-lo. Muito possivelmente o apóstolo Paulo estava preocupado porque Epafrodito teve que retornar antes de completar ali o tempo da sua missão ou a sua permanência junto ao apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo o envia, e na carta que ele está portando, o apóstolo Paulo instrui a igreja que o tratem com apreço, né? Que não o considerem um covarde ou alguém que tenha fraquejado, mas honrem a este homem que esteve disposto a sofrer pelo evangelho de Cristo. Não é um problema. Na verdade, nós devemos honrar a estes servos. Homens que servem a Deus de forma tal que as suas vidas são um testemunho. Antigamente eu acredito que existiam mais homens assim, mas hoje ainda existem. Homens que são exemplos, que nós devemos invejar a sua vida, a sua intimidade com Deus, buscar trilhar os passos que eles trilharam, servir ao Senhor
como eles serviram. Nós precisamos honrar estes homens. Idolatrar não. Bajular não. Honrar. Nós devemos adorar somente a Deus, mas não é um problema reconhecermos o esforço dos nossos irmãos para a glória de Deus, não é? Então, Paulo conclui sua recomendação fundamentando, olha, nós devemos honrar este homem porque, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O testemunho de Epafrodito é de um homem que esteve disposto a dar a sua própria vida, inclusive caminhou até as portas da morte para poder suprir as necessidades da igreja de Filipos e sustentar o apóstolo Paulo no seu ministério. Então, o capítulo 2, ele vai se encerrar com o testemunho de 3 homens distintos. Lembrem-se que na carta, no capítulo 2, nós temos o exemplo de Cristo, que é aquele que se humilha em favor da sua igreja, em favor do seu povo. E agora nós vamos ter mais 3 exemplos. Paulo traz o exemplo de Cristo, o testemunho de Cristo. Ele mesmo é um testemunho, um judeu que prega para os gentios. Nós temos Timóteo, que é um filho de mãe judia com um pai grego. E nós temos Epafrodito, que é gentil. Temos um judeu, alguém que é mestiço entre judeu e gentil, e alguém que é naturalmente gentil. E isso tem algum significado, né? O texto ele não vai tratar essa questão diretamente, mas perceba como estes homens de origens distintas, eles são unidos pelo mesmo testemunho. E agora eles são irmãos por causa de um mesmo sangue. E eles servem ao mesmo Senhor. Por mais que tenham nacionalidades distintas, agora eles fazem parte de um mesmo reino e servem a um mesmo Deus. De origens distintas, com valor igual perante Deus, com um ministério igual perante Deus, né? Com um propósito que é o mesmo, a glória de Deus e o serviço dos irmãos. Apenas, meus irmãos, apenas Cristo pode fazer isso. As pessoas buscam hoje de tantas formas igualdade, né, entre as pessoas, fraternidade. Ora, apenas em Cristo há esta unidade. O problema da igreja era justamente falta de unidade. Aqui, além do testemunho de humildade e de serviço, nós temos a própria unidade sendo manifesta, onde homens de distintas origens agora estão unificados no mesmo testemunho e no mesmo serviço. A solução para a questão da unidade é esta: Cristo, o seu reino, onde todos nós fazemos parte de uma nova Jerusalém, de um Israel espiritual, onde não há judeu nem grego, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há senhor, todos estão no Senhor Jesus Cristo. Então, sim, nós temos aqui a unidade perfeita sendo manifesta e nós temos um testemunho daqueles que serviam ao Senhor no que diz respeito à humildade. Isso, meus irmãos, para nós, para a igreja, em que nos fortalece, em que contribui para a nossa caminhada? Ora, não é importante a questão da sua origem, se você nasceu num lar cristão, se você se converteu quando criança, ou se você se converteu depois de velho. Isso não é o mais importante no que diz respeito à nossa necessidade de servir a Deus. Nós temos um mesmo referencial. Este referencial é o Senhor Jesus Cristo. E nós todos devemos servi-lo com a mesma dedicação, com fervor, com santo temor e tremor. Nós precisamos estar unidos neste propósito de abençoar nosso rebanho, a nossa igreja local, com o nosso serviço, com a nossa cooperação, e de lutar em favor do reino, em favor do evangelho, de sermos testemunhas, como estes homens foram, do seu amor por Cristo e do amor de Cristo pela sua igreja. Ora, meus irmãos, se tem algo que é fundamental no que diz respeito à unidade, é o testemunho do Senhor Jesus Cristo, o testemunho destes seus servos. Eles amaram a Deus sobre todas as coisas,
o reino de Deus, a glória de Deus, acima das suas próprias vidas, da sua própria segurança. E eles amaram a igreja de Deus também acima do seu próprio bem e acima da sua própria segurança. Este é o exemplo de Cristo. E estes homens glorificaram a Deus seguindo o exemplo de Cristo. Isto é o que nos está proposto. Este é o nosso referencial. Este é o modelo ao qual nós desejamos servir. Nós devemos nos igualar, buscar cada vez mais estarmos sendo moldados à imagem deste modelo, deste referencial, Cristo Jesus. Meus irmãos, a despeito do que muitas pessoas têm procurado nas igrejas, ser servidos, encontrar benefícios, nós fomos chamados para servir. E como diz o apóstolo Paulo, nós recebemos o benefício de não apenas somente crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. O convite ao Evangelho é um convite à negação do ego, a descer do trono dos nossos corações e colocar sobre Ele a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e assumirmos a posição de servos e confiarmos nele, a quem de fato é devido toda a adoração. Meus irmãos, há muito que aprender neste texto e há muito que meditar sobre isso. Pense sobre a sua vida. Pense sobre como tem sido o seu serviço. Pense se até o dia de hoje você não tem estado enganado e equivocado sobre o que é ser cristão e o que é servir a Cristo. Medite sobre estas coisas. Pense sobre o seu testemunho. O que você tem legado aos teus filhos, as pessoas que te cercam. Eles olham para ti e veem um modelo de amor a Deus, de serviço ao seu povo. Medite sobre estas verdades e busque de fato a glória de Cristo. Arrependa-te de buscar o teu interesse. Renda-se de fato ao governo de Cristo. Toda a tua vida, não apenas parte dela, não apenas um dia durante a semana, mas toda a tua vida. Tudo o que você faz, a sua família, os seus anseios, os seus sonhos, os seus planos. Renda-se a Cristo. Busque a sua vontade. Você vai descobrir o que é a verdadeira liberdade. Vamos orar? Santo Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque podemos entender, ó Deus, de ter os nossos olhos abertos, perceber que a liberdade para o teu povo é poder servir a Cristo, é não estar aprisionado pela agenda deste mundo, servindo a nós mesmos, ao nosso ego, aos nossos desejos, mas agora nós servimos ao Senhor, servimos ao teu reino. Podemos, ó Deus, de fato viver para a glória do teu nome e ter perfeita liberdade, ó Deus, mesmo sendo perseguido pelos inimigos de Cristo, gozarmos, ó Deus, de plena certeza de que somos livres e de que temos a vitória certa em Cristo Jesus. Ó Pai querido, nos livra da escravidão, do pecado, da escravidão deste mundo, que tem tentado de todas as formas, ó Deus, impor a sua agenda, as suas prioridades, mesmo à igreja. Que nós possamos, ó Deus, ser conduzidos pela tua palavra, pela tua voz, e possamos buscar, ó Deus, em todo o tempo o bem do teu reino, o bem da tua igreja e a glória do teu nome, sabendo, ó Deus, que o bem do teu povo é o nosso bem, sabendo, ó Deus, que quando buscarmos a tua glória, certamente encontraremos, ó Deus, o nosso bem no Senhor, Pai. Guarda os nossos corações, fortalece as nossas mãos, ó Deus, dá-nos coragem para que possamos abrir os nossos lábios, ó Deus, com intrepidez e pronunciar a verdade do Evangelho. Mesmo que isso nos custe, ó Deus, a nossa liberdade, a nossa segurança, que nós não venhamos nos calar, ó Deus. Prepara-nos, ó Deus, porque sabemos que é possível que dias maus eles estejam se aproximando. No fim dos tempos, a perseguição da igreja,
Fortalece-nos, ó Deus, guarda a nossa fé. Protege-nos, ó Deus, cerca-nos, ó Deus, de coragem, cerca-nos, ó Deus, de paz e esperança em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.